Só para fazer um resumo das últimas atualizações. Novas explosões são registradas neste momento em Teherã, a capital do Irã. Segundo fontes, a TV estatal do país foi atingida, foi alvo destes ataques. A morte do ex-presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad foi confirmada oficialmente, tal qual a morte do líder supremo Ali Khamenei. Isso aconteceu ainda na noite de ontem, na noite de sábado. A confirmação também vinda de que o comitê interino do Irã está atuando neste momento no lugar do líder supremo Ali Khamenei. A partir de agora, a Assembleia dos Peritos, como é conhecida, tem 90 dias para eleger um novo líder supremo, para escolher um novo líder supremo, embora ainda seja muito incerto quando que eles vão conseguir se reunir, quem será também o próximo líder supremo iraniano. Temos a confirmação de 3 soldados norte-americanos mortos já nessa operação militar, além de pelo menos 9 mortes dentro do território israelense, resultado, inclusive, dos ataques da retaliação iraniana. Vou começar perguntando para o professor Paulo o seguinte: professor, a gente teve a morte do líder supremo Ali Khamenei confirmada. Essa informação chegou ontem, primeiro através do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, num pronunciamento que ele fez à população em rede nacional de rádio e televisão. Depois foi confirmado por Donald Trump e aí sim, por fim, veio a mídia estatal iraniana confirmando a morte de Ali Khamenei. Ali Khamenei era o principal rosto, o principal nome, o pilar, digamos assim, da Revolução Iraniana, da República Islâmica no país, muito mais do que apenas um símbolo político. Agora, Mahmoud Ahmadinejad é um ex-presidente que ficou muito conhecido também, mas não tem a mesma relevância, o mesmo peso, nem de perto, de Ali Khamenei. Qual que você entende ser aqui o objetivo, tanto dos Estados Unidos quanto de Israel, com o ataque a uma figura como Ahmadinejad? Bom, primeiro que a gente tem que lembrar que, tanto no mês passado e no final do ano passado, o Irã passava por uma série de manifestações nas ruas contra o regime, né? Principalmente devido às restrições econômicas norte-americanas que pioraram as condições de vida dos iranianos. Então, os americanos e israelenses se aproveitaram dessa situação para tentar enfraquecer ainda mais o regime do Ayatollah. No entanto, esse enfraquecimento não necessariamente representa a derrota do regime, né? Matar o Ayatollah significa substituir um por outro, né? O regime continua vivo ainda, né? E nós não sabemos ainda qual é a dimensão dos impactos disso. Nós vimos manifestações, não só no Irã, populares a favor do regime, né? Claro que também surgiram vídeos mostrando pessoas dentro do próprio Irã, inclusive, comemorando a morte do Ayatollah, mas não necessariamente a maioria. E esses manifestantes contra o regime não constituem uma força militar capaz de acabar com, como eu disse, com o próprio regime. E outros países da região, como o Paquistão, enfim, até mesmo os países vizinhos do Irã, têm se manifestado, as suas populações, contra os Estados Unidos e a favor, enfim, do regime iraniano. Então, embora a estratégia de Israel e Estados Unidos fosse derrubar o governo, isso não significa que o regime tenha sido derrubado. E pode ser que as reações sejam as piores, né? Dentro da região ali do Oriente Médio, o Irã é uma potência bélica, né? Não, claro, como são os Estados Unidos, uma China, uma Rússia, mas ainda assim o suficiente para ameaçar o Estado de Israel. E à medida que um Estado tem a sua soberania violada, como foi o caso do Irã, a tendência é que esse país e a sua população se radicalize ainda mais, colocando em risco, principalmente, o Estado de Israel. As próximas horas dirão qual vai ser o destino dessa situação. Mas o que a gente pode dizer é que talvez o remédio utilizado por Trump pode ter efeitos colaterais piores, né, em termos sociais, econômicos, políticos. Com uma grande diferença, por exemplo, em relação à Venezuela. Venezuela, você tem partidários do Maduro, né, mas é um partidarismo político. Mas no Irã, a gente tem um extremismo religioso, e quando a gente fala de religião e o extremismo, a tendência é que as pessoas entrem nesse conflito, né, os mais radicalizados, para morrer mesmo, né, o que dificulta o papel dos Estados Unidos. E fora que existe também uma premissa
das intervenções militares, né, da derrubada de governos, que não se derruba um governo unicamente com mísseis, é preciso uma intervenção terrestre. Com exceção da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos lançam as 2 bombas atômicas sobre o Japão, não há na história da humanidade nenhum outro caso semelhante. Então, a tendência, como eu disse, é trocar 6 por meia dúzia. Vai entrar outro ayatolá, talvez ainda mais radicalizado, colocando em risco o próprio Estado de Israel e a segurança dos Estados Unidos. Bom, quem se junta a gente nessa conversa é a professora de Relações Internacionais, Milena Souza Lírio. Professora, muito boa tarde para você. Eu queria começar te perguntando já o seguinte, seguindo essa linha do que vinha falando aqui o professor Paulo. Agora, sem a liderança de Ali Khamenei, vários líderes, inclusive, do Irã, mortos, assassinados nos ataques que aconteceram desde a madrugada de sexta para sábado. A tendência é justamente essa, de uma radicalização ainda maior na sua avaliação? A gente pode dizer que o Irã, de repente, está indo para o tudo ou nada contra os Estados Unidos e Israel? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Acho que antes de responder sobre o ir ou não com tudo, a gente precisa só fazer uma breve contextualização com relação a essa relação, porque matar líderes, obviamente, é sempre um dos pontos altos dessa agressão, o que é muito sério, considerando que é como o regime iraniano funciona. Só que essa estrutura do regime, ela é feita a partir de 79, então, quando a gente tem a Revolução iraniana e a Guarda Revolucionária, por exemplo, ela foi criada para proteger a própria Revolução. Como o próprio professor mencionou sobre a radicalização, sobre as pessoas que estarão dispostas a morrer pela defesa do regime, não vão deixar isso barato. Então, o que eu queria considerar com relação a essa contextualização? Quando um líder é atacado em um regime como esse, a tendência não é a de resolver o problema ou quebrar o regime, muito pelo contrário. A tendência vai ser justamente se radicalizar mais, se tornar mais agressivo. Então, quando a gente olha para os possíveis sucessores, o próprio filho do Khamenei pode ser uma opção. Ele é próximo da Guarda Revolucionária, ele é próximo das alas mais conservadoras, então tem uma tendência a ter uma continuidade na linha dura. Mas sobre ir com tudo, aí eu acho que cabe um comentário sobre a política externa desses estados, porque os Estados Unidos e Israel, quando mencionam Irã, sempre numa perspectiva de que há um problema de segurança internacional, porque o programa nuclear iraniano estaria evoluindo e eles não poderiam chegar próximos de ter, então, armas nucleares. Do ponto de vista do Irã, há sempre a resposta de que o programa seria um programa nuclear civil, né? O acordo que, enfim, era de 2015, que os Estados Unidos saem em 2018 e que encerrou há pouco tempo, colocava limitações a esse processo de enfraquecer essa corrida nuclear. Mas a percepção de política externa do Irã sempre foi a de sobrevivência do regime. Então, essa retaliação vai ser sim esperada, e não no sentido de acabar com o Ocidente, mas não apenas de se defender, mas de impedir que o regime mude. O que poderia realmente fazer o regime mudar é se houvesse tanto uma incursão terrestre quanto uma intensa desestabilização interna, o que é o que o Donald Trump engajou em um dos seus comentários, de que agora o país vai ficar para vocês, para que vocês possam tomá-lo de volta. As coisas não são tão simples assim, né? Tomar o líder de determinados regimes não faz com que o regime necessariamente saia. Então, Cuba ainda está sob o mesmo controle, a Venezuela ainda sob o mesmo controle do mesmo partido, e cá estamos agora no Irã. Só não podemos deixar de mencionar a política interna desses países, que faz parte da estratégia da atuação de Israel e Estados Unidos ao atacar o Irã, né? É uma mensagem que precisa ser dada de eficiência, porque existe uma crise também interna, politicamente, que ataca diretamente as suas lideranças, tanto Netanyahu quanto o Donald Trump.
Uma crise interna no Irã que foi muito intensificada nos últimos meses com o surgimento dos protestos ali a partir de dezembro. A gente sabe de toda a situação. É uma crise, uma série de manifestações, aliás, que começou por conta do custo de vida no Irã, né, da questão econômica. O país com mais de 40% de inflação ao ano, muito pressionado pelas sanções internacionais e que agora vai precisar escolher também um novo líder supremo, uma pessoa para suceder, como a gente falou aqui, Ali Khamenei, que estava no poder desde 1989. Talvez o nome que mais represente, obviamente depois do próprio Ayatollah Khomeini, o antecessor dele, a Revolução Islâmica lá no país. Você mencionou, professora, a figura do filho de Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, que é visto como um dos possíveis sucessores, embora também não se saiba muito sobre o paradeiro dele, né? A esposa dele também foi morta nesses ataques aéreos do último sábado. Mas um nome que tem se apresentado muito nas últimas semanas, nos últimos meses, é de Reza Pahlavi, o filho do Shah Reza Pahlavi, o último Shah do Irã, que, enfim, perdeu o cargo em 1979 em meio à Revolução. Mas aqui a gente está falando ainda de Reza Pahlavi, uma realidade que é parece muito mais hipotética, parece uma ideia muito mais distante do que, de fato, uma possibilidade real, né, dele retornar ao país e levar à frente um novo período monárquico lá no Irã. Qual é, na avaliação de vocês, começando pela professora Milena, a possibilidade do retorno de Reza Pahlavi e consequentemente, da volta do Irã, talvez, à monarquia? Apesar da linha conservadora, o fato de ser filho do Shah também não é um bom sinal por conta da própria aceitação, né? A maneira como o Shah liderou o Irã não é muito bem vista por muitas alas, né, do Irã. Então, talvez essa popularidade não seja a que vá emplacar essa sucessão para o Reza Pahlavi. Mas, por conta do conflito em si, escolha-se muito provavelmente uma linha mais conservadora e dura. Então, pode ser que o filho do Ali Khamenei, dentro dessa narrativa também, inclusive na mídia estatal, do martírio, pode ser que seja uma figura mais apontada para a sucessão. De toda forma, ainda que está nesse contexto dos clérigos, né, do colegiado temporário, é importante dizer que esse conflito muito provavelmente vai ser um pouco prolongado. O Irã tem o Hezbollah, tem Síria, tem Líbano, tem Iêmen, então milícias, as guerras assimétricas prolongadas são uma especialidade do Irã. No ano passado, quando houve o ataque à base nuclear, os Estados Unidos declarou como certo que tinha conseguido interromper, obliterar a corrida nuclear do Irã. E nesse contexto agora de conflito, existe a possibilidade dessa corrida ser retomada, ser acelerada com uma escala de um conflito regional. Claro, talvez possa ainda ser muito rápido se a gente disser isso, temos que aguardar, mas um dos principais riscos é esse, a gente ter uma escalada regional por conta, né, dos aliados, e é uma guerra que acaba tendo 3 níveis, tanto a de atuação militar direta dos Estados Unidos e de Israel com relação ao Irã, depois regional por conta dos aliados e das milícias, e em terceiro lugar a gente já começa a ter a possibilidade de impactos globais, como por exemplo com o fechamento de Hormuz. Essas medidas, além de serem parte dessa estratégia que o Irã tem como especialidade em conflitos, ou seja, não é necessário que o Irã ganhe militarmente essa guerra, ele precisaria fazer com que o custo dessa guerra fosse insustentável para os Estados Unidos e para Israel. Então, o que a gente vai ter que ver agora são as movimentações políticas. Então, o sucessor é talvez um ponto extremamente decisivo, né, que vai mostrar muito dos caminhos do conflito, tanto quanto um ataque de mísseis, porque, afinal de contas, vai mostrar qual o caminho que o Irã vai definir. Professor Paulo, quando a gente fala do Irã não necessariamente precisar vencer a guerra militarmente, a gente lembra de uma guerra que o Irã viveu por muitos anos e
e que não teve um vencedor claro, que foi a guerra Irã-Iraque, né? A guerra durou 10 anos aproximadamente, nenhum país saiu ali declaradamente vencedor. Ainda assim, a figura de Khamenei naquela ocasião ficou muito forte com aquele conflito. Então vai muito no sentido de como se vende essa história para a população iraniana nesse momento? Exato, né? E principalmente o fato de que o regime iraniano ele está fundado numa constituição que pretende a extinção do Estado de Israel, né? A gente não pode esquecer isso, isso é constitucional, né? Pode parecer uma loucura para a gente, mas o Khamenei ele sempre articulou todos os conflitos que o Irã se envolveu a uma espécie de sabotagem ou tentativas, né, nos bastidores de Israel intervir sobre o Estado iraniano, né? Por isso mesmo que a gente estava discutindo agora há pouco, o quanto é difícil, apesar de se matar a liderança Khamenei, mudar o regime, porque é preciso mudar tudo, né? E o Shah assumir também o poder, né, o filho do Shah, também é quase uma missão impossível, já que ele foi destituído, o Shah de 1979, por acusações de corrupção e um excesso de ocidentalização do Irã, né? Sim. A gente não pode esquecer que as mulheres, inclusive, gozavam de muitas liberdades, podiam frequentar tranquilamente as universidades, não precisavam usar burca, usavam mini saia. Então, a gente tem que considerar que boa parte da população do Irã é extremamente conservadora, né? No sentido xiita, radical. Então, não basta apenas matar o Khamenei. E a memória dele, né, como uma liderança que resistiu durante décadas aos Estados Unidos, a Israel, ficará forte, enfim, mesmo com a sucessão agora do Ayatollah. Se torna um mártir de fato, né? Pois é, Exato. porque uma guerra você não vence unicamente com a força bélica, você vence simbolicamente. E não há nenhum indício de uma vitória simbólica norte-americana, né? Ao contrário, né? A morte de uma grande liderança, como o Ayatollah Khomeini, tende a despertar um sentimento de nacionalidade, revolta e resistência, caso ainda haja algum tipo de tentativa de intervenção sobre o território iraniano.